Olá, queridos, a paz do Senhor, você está no ADEC TV e hoje no quadro Lições Bíblicas. Estamos começando hoje o estudo da lição 9. Essa lição tem como tema uma visão bíblica do corpo. O textuário está na primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 6 e o versículo 13. E está escrito assim: mas o corpo não é para a prostituição, senão para o Senhor, e o Senhor para o corpo. Verdade prática. O corpo é o templo do Espírito Santo e, por isso, deve ser conservado em santificação até a volta de Cristo. A leitura bíblica em classe está na primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 6, versículos 12 a 20. A nossa lição tem alguns objetivos. Primeiro, ensinar a criação do ser humano. Segundo, expor a visão bíblica do corpo. E terceiro, contrapor a visão secular do corpo. Professor Joás, estamos na 9ª lição de um trimestre de 13 e estamos aí, vamos colocar aí quase 60% do caminho percorrido. Já estudamos 8 lições e agora a 9ª lição. Só dando uma recapitulada que nós estamos falando da Igreja de Cristo e o Império do Mal. As duas últimas lições, professor, na verdade as 3 últimas, falamos da desconstrução da masculinidade bíblica, depois a desconstrução da feminilidade bíblica e transgênero, que realidade é essa? E agora nós vamos falar uma visão do que a Bíblia ensina sobre o corpo, sobre como devemos tratar esse corpo que é templo do Espírito Santo. Uma lição muito importante também, né? Muito bom. As 3 lições anteriores nós falamos muito da criação do homem, né? Da constituição biológica, física. E na lição de hoje a gente vai falar do propósito, né, dessa antropologia. Deus criou assim com um propósito, né? E todo bom catecismo, né, ele vai começar com uma pergunta sobre esse propósito, né? Para que o homem foi criado, para que serve o homem. E os melhores vão responder logo no começo, que é para a glória de Deus, né? E a nossa leitura aqui, 1 Coríntios 6, no verso 20, diz que o nosso corpo é para isso também, é para esse fim, para glorificar a Deus. A gente precisa glorificar a Deus no corpo e no espírito, em toda a nossa constituição, né? Então é uma lição de suma importância no meio disso tudo que nós temos falado aí durante esse trimestre. Essa lição aqui é de suma importância, porque uma antropologia correta, né, vai nos livrar de vários enganos aí que existem nessas concepções que nós vemos hoje. E assim, não é coisa de agora também, né? Sempre deturparam a antropologia para chegar a fins de uma cultura de morte, como a gente tem falado aí, né? Então essa lição vai ser um divisor de águas também. Muito bom. Professor, e falando aqui exatamente dessa antropologia bíblica, nós vamos falar em três capítulos aí. A criação do ser humano é o capítulo 1º, o capítulo 2º, a visão bíblica do corpo, e por fim, nós vamos estudar o capítulo 3º, a visão secular do corpo. Nós vamos fazer aí um paralelo do que as pessoas hoje estão falando, né? Meu corpo, minhas regras, e do que realmente a Bíblia orienta para que a forma que nós devemos cuidar do nosso corpo. Vamos lá. Deus criou o ser humano para o louvor da sua glória. Em vista disso, Ele espera do homem regenerado uma vida de santidade. Contudo, os conceitos secularistas propagam uma forma de vida independente dos preceitos divinos. Nessa lição, vamos estudar a criação do homem e as características do corpo humano nas Escrituras e correlacionar esse tema com a visão secular do corpo hoje. Nossa finalidade é apresentar a visão bíblica do corpo, o seu propósito e sua glorificação final. A palavra-chave dessa lição é corpo, e é bom a gente deixar isso bem claro, professor, que para toda a criação tem um propósito. E o propósito é glorificar a Deus, né? Acontece que na nossa trajetória como humanidade, algo deu errado lá no começo, né? E foi por nossa via. Nós fomos enredados
estando em Adão, né, nós fomos enredados pelo pecado, fomos seduzidos pelo mal e acabamos pecando. E o pecado nos afastou de Deus e do propósito, né, que é glorificar a Deus. Então, há uma possibilidade de retorno, e nós vamos ver isso no decorrer dessa aula. E compreender isso é libertador, né? É o que vai nos trazer vida melhor, vida de paz, de tranquilidade. E é bom lembrar também, professor, que já estudamos isso aqui, a realidade do pecado, né? A deturpação da doutrina bíblica do pecado foi a lição de número 2, que o pecado ele tirou, como é que eu vou falar? Ele deturpou essa concepção inicial, esse propósito inicial de Deus para o nosso corpo. O homem, ele se tornou responsável pelos seus atos, sempre foi, mas agora com uma consequência por causa do pecado, né? É bom a gente ressaltar isso também. Capítulo 1, a criação do ser humano, nós vamos ver aqui o ponto 1, a origem da raça humana, o ponto 2, a constituição do ser humano e a queda e a restauração humana, que é o ponto 3. O homem é o único ser vivo criado à imagem e semelhança de Deus. Por isso, nossa declaração de fé ensina que fomos criados por um ato sobrenatural, imediato e não por um processo evolutivo. Assim o homem, Adão, ou do original Adã, foi formado do pó úmido da terra. Interessante notar que o uso do hebraico Adã denota nome próprio, mas também genérico, significando homens e humanidade. Logo, Adão foi o primeiro homem a ser criado e Eva a primeira mulher formada do corpo de Adão. Além disso, homem e mulher são descritos como criaturas da terra, porém Deus soprou em seus narizes o fôlego de vida. Nós vemos então a criação e nós temos uma teoria aí muito discutida na faculdade, nas universidades, né? A teoria da evolução. Mas nós ensinamos a Bíblia, cremos na Bíblia que fomos criados por Deus e não num processo evolutivo, né, professor? A teoria da evolução, por mais convincente que ela seja em alguns aspectos, ela só tem esse alcance que ela tem hoje, só tem esse status na academia, por causa de uma forçação de barra mesmo, né, por causa de uma imposição acadêmica. Parece que é proibido pensar diferente. E assim, não fosse essa militância, né, não fosse isso, já teria sido uma ideia superada há muito tempo, porque as evidências apontam todas para uma criação, como a gente vê na narrativa de Gênesis, né? E há muitos mitos da criação em diversas culturas antigas, mundo afora, que sobreviveram ao tempo de alguma maneira, que acabam concordando também com Gênesis em algum sentido. Então, essa teoria evolucionista que até deu, de certa maneira, vazão a algumas ideologias que a gente vê hoje, né, de contemporâneos, né, do nascimento dessa teoria, que acabaram relativizando um monte de coisas, é completamente antibíblico e não dá para ser percebido assim, como a gente percebe a narrativa do texto bíblico, né? A gente precisaria de mais tempo para entrar nisso, mas não é esse o propósito da lição, mas é fato, né, que, vez ou outra, a ciência mesmo acaba comprovando a narrativa bíblica, né? E há uma parte do mundo acadêmico, do mundo científico, que tenta negar a Bíblia, negar a Escritura, uma parte que nem liga para a Bíblia, mas é fato que até essa gente que faz ciência, que não liga para a Escritura, não reconhece como um livro sagrado, como verdade, acaba se deparando com alguns experimentos, algumas descobertas, algumas evidências
que acabam apontando, né, para a verdade da Escritura. O homem foi criado completo, do jeito que ele é. Né? Ele não evoluiu de uma ameba, de um macaco, nem de nada desse tipo. Né? Falando bem grosseiramente, né? Mas a Escritura tem razão ao dizer que Deus criou o mundo do jeito que ela diz que Ele criou, e ao dizer que Deus criou o homem, macho e fêmea, para governar sobre a terra, portanto, com capacidade intelectual, né? Para governar sobre as outras criaturas de Deus, governar sobre a natureza que estava, que foi anterior a Ele, né? Então, isso é a contramão do que a cultura darwiniana acaba pregando hoje, né? Isso é totalmente contrário a essa evolução. O homem não evoluiu de um ser inferior, né? O homem foi criado homem. É isso que a Bíblia diz. A gente precisa reafirmar a Bíblia. Né? Em tempos de pós-evangelho, a gente precisa voltar para a verdade da Escritura. Bom, professor, uma coisa que eu quero destacar antes da gente passar para o segundo tópico aqui, sobre a origem da raça humana e a prova, a historicidade bíblica, é porque a Bíblia ela tem outras disciplinas ali bem próximas da teologia, né, que estão ligadas à teologia, que tem explicação e dá fundamento, dá base para o que nós estamos falando aqui, da origem da raça humana, para o Gênesis propriamente dito, que para muitos teólogos Gênesis é mitológico, né? Mas, por exemplo, vou dar um exemplo, a geografia bíblica corrobora com a localização do Jardim do Éden, com a formação das primeiras civilizações, tudo que já está escrito na Bíblia. Ou seja, a Bíblia e a ciência está bem paralela ali, afinal de contas a Bíblia também é um livro científico. Os avanços, né, as descobertas sobre o DNA, que são bem recentes, tudo isso mostra para um ancestral comum, né, para uma mãe comum, um pai comum, a toda a humanidade. Então essas são centenas de milhares de evidências que comprovam o que a Bíblia está dizendo. Acontece que até para muitos teólogos é preciso relativizar Gênesis, é preciso mitologizar Gênesis, porque passaram tanto tempo na academia com essa ideia imposta do darwinismo, que é uma imposição, que não conseguem admitir outras possibilidades, e aí fecharam os olhos para a verdade, e aí, como a narrativa bíblica não tem como harmonizar com o darwinismo, eles fazem todo um malabarismo exegético, um contorcionismo hermenêutico, né, para que a Bíblia concorde com Darwin. E isso é impossível, né, é impossível. Então vão dizer que é mito. Isso aqui é o mito da criação de Gênesis. É como os outros mitos. Isso só vai complicando a situação para eles mesmo, porque está aí provas e mais provas. Ponto 2 e 3, professor, a gente ganha tempo aqui, a constituição do ser humano e a queda e restauração humana. Nossa declaração de fé professa a natureza humana, professa que a natureza humana consiste numa parte externa, que é o corpo ou a carne, chamada de homem exterior, e uma parte interna, denominada de homem interior, composta de espírito e alma. Essa constituição humana é denominada de tricotomia, isso é, 3 substâncias, espírito, alma e corpo. Exemplo dessa estrutura pode ser observada na pessoa de Cristo. A Bíblia de Estudo Pentecostal leciona que o nosso espírito é componente pelo qual se tem comunhão com o Espírito de Deus. A alma é definida pelos aspectos da mente, emoções e vontade. O corpo é a parte que volta ao pó, que no caso do salvo será transformado no dia da ressurreição. E ainda sobre a queda e restauração, a Bíblia revela que todas as áreas de nosso ser foram afetadas pelo pecado. Conforme a teologia sistemática, com a perspectiva pentecostal, embora constituído de 3 substâncias, se o ser humano for afetado em um elemento de sua constituição humana, ele será afetado inteiramente. Então nós vemos aí a influência do pecado nas 3 esferas. Mas antes da gente falar sobre essa influência do pecado e o que essa queda provocou,
Vamos falar um pouquinho sobre essa constituição do ser humano, professor, do que o homem é formado, como Deus criou esse homem, a sua imagem, a sua semelhança. Pois é, a Bíblia fala desse homem exterior, né? É o que depois do concílio celestial, né, Deus moldou aquele boneco, né, do material que já havia criado, né, do pó da terra, e ele formou, fez aquela escultura. E diferente das outras criaturas, né, esse Deus pôs a mão, Deus fez com as próprias mãos, teve um concílio que antecedeu essa feitura, e esse homem, diferente das outras criaturas de Deus, ele teve o próprio sopro de Deus em si, né, que é o homem interior, né. Deus liberou o espírito e ele foi feito alma vivente. Então, esse homem interior é composto dessas duas substâncias, né, alma e espírito, que já foi bem explicado aí pelo comentário. E, assim, é interessante esse terceiro ponto, esse ponto de que o que acontece com o que afeta, um desses componentes afeta o homem como um todo. Essa compreensão é chave, né, para santificação, é chave para o nosso processo, né? Entender isso é essencial para a gente restaurar, ter a imagem de Deus restaurada por estar em Cristo, né? Porque uma vez que o pecado deteriorou essa imagem de Deus, né, se você ler Gênesis 9:6, você vai ver que a imagem de Deus ela não foi aniquilada, ela não foi tirada do homem completamente, ela foi manchada, né, ficou borrado. Antes a natureza olhava para o homem e era como se estivesse vendo uma foto de Deus. Não é Deus, mas é uma representação, é algo bem parecido, é uma foto, né? Essa é a imagem de Deus. E semelhança era como se estivesse vendo a sombra de Deus. A sombra não é a coisa em si, né? Mas representa muito bem. Então, a natureza, sempre que olhava para o homem, era como se estivesse, como se o homem espelhasse Deus de alguma forma, né? E o pecado bagunçou isso. Aí qualquer um que olha para o homem depois que ele pecou, não vê muita coisa diferente, não vê, né? Mas a imagem está lá, a semelhança está lá. E em Cristo ela pode ser restaurada, né? Como a gente lê em Efésios 2:10, a possibilidade de restauração existe e é preciso estar em Cristo para que isso aconteça, né? Mas a gente compreender que o que afeta o meu espírito afeta a mim como um todo, poxa vida, isso aí é o corpo a mesma coisa, né? Eu devo me cuidar, né, no homem exterior, para que ele não se corrompa como um todo. Isso é essencial. Já ajuda bastante no caminho de volta, né, professor? Bom, aqui dentro desse capítulo primeiro aqui, para a gente encerrar esse primeiro bloco aqui, nós falamos da origem da raça humana, Deus criou, a constituição do ser humano, corpo, alma e espírito, e também a queda, que é um fator assim, que bagunçou o negócio aí, no que se diz respeito, trazendo muitas outras regras, até chegar a esse ponto desse materialismo e o secularismo que nós estamos vendo aí nos dias atuais, que é a influência do pecado. No capítulo 2º, professor, nós vamos estudar a visão bíblica do corpo, dá só uma segurada aí. Nós vamos para um breve intervalo e voltamos já já com a segunda parte dessa lição maravilhosa. Não saia daí que voltamos já já. Estamos de volta com o seu ADEC TV, estamos estudando hoje a lição de número 9, estamos falando sobre uma visão bíblica do corpo. Encerramos o bloco anterior falando sobre a queda e a restauração humana, professor, e agora a gente vai falar uma visão bíblica do corpo. Antes da gente falar sobre essa parte exterior, que é a parte exterior, ponto 1, o templo do Espírito Santo, é o ponto 2, e glorificado na ressurreição. Eu quero só fazer um destaque aqui, não é a nossa lição, mas quando a gente fala da criação, tem a ver, esse texto não está aqui na lição, mas tem a ver. É a gente lembrar do Salmo 139.
da importância da criação, e quando a gente fala, por exemplo, alguém pode até falar assim, mas a evolução é a criação. Não, nós falamos da criação exatamente porque o Salmo 139 vamos falar assim, é um padrão bíblico da criação. A gente vê ali, para quem, essas pautas progressistas que falam muito sobre aborto, e o tanto que a Bíblia dá importância à vida, ainda sendo uma substância informe, e Deus já considera, a Bíblia já considera como uma vida. E é muito bom a gente falar nisso, essa visão bíblica, tanto da criação, quanto da gestação, quanto da provisão divina e do cuidado de Deus na manutenção da vida. Sim, uma boa antropologia bíblica, né, ela vai nos dar essa compreensão, né, do quanto a vida é importante, é valiosa, né, porque é um dom de Deus, né? Uma antropologia bíblica correta vai nos trazer isso, vai trazer isso à tona. E é importante entender, né, esses pontos que nós passamos até aqui. O homem ele foi feito para a glória de Deus e com todas as possibilidades de glorificar a Deus, com a imagem e semelhança de Deus impressas nele. Então o homem foi criado completo e perfeito. E até com a possibilidade de viver para sempre. Aí o homem achou que tinha algo mais, que Deus estava escondendo dele e pecou. Tinha sempre tem mais, né? Tinha algo mais, mas da revelação de Deus, porque a gente vê isso em Gênesis também. Deus estava na viração do dia, sempre ali para falar, para conversar com o homem, para se revelar. Então tinha mais de Deus, com certeza, mas o homem quis conhecer o mal, né? E conheceu e foi prejudicado como um todo. E aí que entra essa importância do que a gente falou anteriormente, né? Quando você vê textos como Romanos 2,9, Romanos 8,10, 2 Coríntios 7,1, você vê que o homem ele é tripartido, né? Espírito, alma e corpo. E o que afeta um, afeta tudo. E quando a gente vê essa visão bíblica do corpo aí, a gente vê o que é o homem de verdade, né? É a pergunta que o salmista mesmo faz, né? O senhor falou do Salmo 139, mas em outras passagens o salmista pergunta o que é o homem. E Jó fez essa pergunta também, o que é o homem? E a Bíblia tem a melhor resposta para essa pergunta, né? Por isso esse ponto, a visão bíblica do corpo. Se a gente entender isso, né, grande parte dessas gambiarras que a gente está vendo aí nas teologias modernas vão cair por terra. Quando a gente entender o que a Bíblia diz sobre nossa Constituição, né, sobre quem nós somos, como nós fomos formados e por quê, né? A Bíblia tem essas respostas. Né? Quando a gente compreender isso, esses sofismas todos modernos caem por terra. O meu pensamento, professor, é como o nosso corpo é uma máquina tão perfeita. Eu estou falando máquina, claro que eu falo numa linguagem humana. Quem quiser entender, vai entender dessa forma, né? Mas um mecanismo perfeito. Uma comparação perfeita, sabe? Uma coisa perfeita que Deus criou. Olha o funcionamento do corpo, a mente, os olhos, a audição, o paladar, o tato. É tanta coisa em volta disso aí que é quase impossível alguém acreditar em outra coisa, em outra forma dessa criação que não seja um Deus criador, um Deus poderoso que está por trás da criação, né, que é o autor da criação. E é bom a gente destacar isso aí. Essa comparação é muito boa, porque se eu falar aí de mente, de paladar, 100 trilhões de fatos cabe aqui dentro. 100 trilhões, já pensou o tamanho desse número? De fatos. Quer dizer, são histórias completas, né? Um desenrolar inteiro dos 100 trilhões. Né? Cabe isso tudo aqui no cérebro.
Me mostra um computador que tem essa capacidade de processamento. Difícil. Né? Então. Impossível. Pois é. O paladar, poxa vida, né? Aquele café que a gente gosta, café gourmet, né? Café especial. A gente percebe um presente que é o paladar. Né? A gente é capaz de distinguir 1 por 2 milhões, 1 por 2 milhões com o paladar. Isso quer dizer que se tiver uma gota de café em 2 milhões de gotas de água, eu consigo distinguir o café. Né? Então, que processamento é esse? Que máquina fantástica, extraordinária. Né? Então, desprezar isso, dizer que isso é processo evolutivo, resultado de processos que se deram ao acaso, aconteceram assim do nada e chegou a essa perfeição, isso é desprezar, né, a verdade de Deus. Né? E a nossa geração sofre disso, né, sofre desse mal, desprezo da verdade. A verdade não tem valor algum na nossa era. Né? Você pode dizer qualquer bobagem, qualquer mentira, qualquer besteira e você vai ser aplaudido. Você dizer a verdade, você vai ser ridicularizado, vai ser hostilizado, vão te colocar apelidos, né? Nomes bem pejorativos, aí, adjetivos bem de mau gosto. Né? Se você dizer que é um amontoado de células que evoluiu e agora está desse jeito, né? Você é o normal. Você vai ser bem aceito em qualquer lugar. Agora você dizer, eu sou homem, criado à imagem e semelhança de Deus, nasci para a glória de Deus, aí você vai ser ridicularizado. Vão te chamar de fanático, fundamentalista, não sei mais o que. Né? São os dias que nós vivemos, um ódio, um desprezo à verdade, que não tem explicação senão o espírito do anticristo atuando no mundo. Bom, dentro desse tópico aqui, a parte exterior do homem, nós estamos falando aqui do corpo, então quer dizer que esse corpo, uma vez sendo criado por Deus e sendo mantido por Ele, eu não faço o que eu quero, eu tenho que fazer coisas que agradam a Deus. Por isso, o nosso textual aqui, professor, que nós fomos criados para a glória de Deus. Ao cristão, a todos que pensam dessa forma, nós não podemos fazer do corpo aquilo que nós queremos. Aí entra o ponto 2 aqui, que o nosso corpo é templo do Espírito Santo. Então nós precisamos cuidar. Tem que cuidar da saúde, cuidar do corpo, cuidar de toda essa estrutura que Deus nos deu, porque é templo do Espírito Santo. Olha o que está escrito, ó. A Escritura declara que o corpo não é para a prostituição, senão para o Senhor. Isso significa que o corpo pertence ao Criador e ele deve estar unido. Nesse sentido, essa parte material do salvo deve ser santa e usada para glorificar a Deus. Então eu não posso fazer nada que venha trazer uma degradação ao corpo. Eu preciso cuidar desse corpo que é templo do Espírito Santo. Para quem não conhece a Deus, para quem não está em Cristo, tudo bem, faz o que quiser do seu corpo, da sua alma, só não vai reclamar depois, né? Faz o que quiser. Agora, se alguém que diz que está em Cristo, né, eu sou um cristão, se você perguntar, ele responde que é cristão. Né? Não tem essa de meu corpo. Né? Meu corpo, coisa nenhuma. Templo, casa, morada, tabernáculo. Né? A Bíblia usa todas essas nomenclaturas para falar, né, do nosso corpo. Né? Então é algo que é precioso para Deus. Não é para tratar de qualquer jeito. Né? E Deus deixa bem claro na sua revelação, na Escritura, que há algumas coisas que para os filhos dele são inadmissíveis. Ele não vai aceitar. Né? Prostituição, por exemplo, que é quando alguém bate no peito e diz meu corpo, minhas regras, ele está basicamente clamando por direito de algumas coisas. Uma delas é a prostituição, por exemplo. Né? Faz o que quer. Isso aí não serve, né, para um cristão.
Prostituição é pecado e é abominável para Deus. E tem tantas outras coisas aí, professor. Quem quiser dar uma lida nisso aí. As obras da carne aí. Lá em Gálatas 5:16 a seguir ali, pode ver isso aí que está cheio de coisas ali que prejudicam. E o resultado disso aí, professor, a gente vê o quanto de pessoas que partem dessa vida muito cedo. Exatamente em função dessa degradação do corpo humano. A insuficiência de coisas necessárias para o nosso corpo por causa do pecado, né? Tem tanta coisa ruim aí que a gente deveria pensar melhor antes de fazer, antes de colocar o nosso corpo em função, em trabalho disso aí, que a Bíblia ela é muito clara e específica nisso aí, que o nosso corpo é templo do Espírito Santo. Por isso que a Bíblia fala que o nosso corpo é para o Senhor e é para para glorificar a Deus. Isso tem um trabalho, nosso corpo tem um trabalho a realizar, né? Fechando o ponto 2 aqui, o capítulo 2, professor, o ponto 3 aí, glorificado na ressurreição. A ressurreição de Cristo aniquilou o império da morte e garantiu a nossa ressurreição. Entre a morte e a ressurreição há um estado intermediário, onde a parte imaterial do ser humano subsiste de modo consciente. Contudo, o nosso corpo carnal não pode herdar o reino de Deus. Por isso, a última etapa da nossa salvação é a glorificação. E isso também é uma doutrina, né, professor? A gente não pode... Isso é um conjunto de doutrinas que formam a Bíblia, que forma a nossa esperança, que dá base àquilo que nós acreditamos, que nós pregamos, que nós ensinamos. A Bíblia que diz, né, o que a gente já disse aqui, que o homem foi criado para a glória de Deus, a imagem e semelhança de Deus estava nele, né, está nele, né, mas estava de forma perfeita, e o pecado desconfigurou essa constituição, essa formação, e aí, a partir de então, o pecado passou a reinar no corpo, e a sua coroa é a morte. A Bíblia diz isso, né? O pecado passou a reinar no corpo por causa da morte, ele reina na morte. Mas esse é um inimigo que vai morrer também, né? Imagina a morte da morte. Ele vai morrer, vai ser aniquilado no final. O último inimigo que vai morrer. Já cantava o John Scarlett lá, né, naquele Petra clássico, né, Grave Robber, ladrão de sepultura. O último inimigo vai morrer. E esse dia vai ser extraordinário, né? E nós aguardamos ansiosamente por esse dia. Mas para nós já morreu. Para nós a morte é só uma passagem. Para nós que estamos em Cristo, né, a morte não tem governo, domínio sobre nós. E a morte sendo a coroa do pecado, Paulo deixou isso bem claro aos Efésios, o pecado igualmente não tem domínio nenhum sobre nós. E por isso a gente está caminhando em santificação, né? A gente foi regenerado, está caminhando até aquele dia em que esse corpo será glorificado. Né? Não será mais mortal, não será mais corruptível, vai ser revestido da glória de Cristo. E aí não tem mais corrupção, não tem mais morte. E esse dia vai chegar também, e nós aguardamos ansiosamente por esse dia também. Né? A redenção plena do corpo. Cristo já conquistou essa redenção, já fez esse trabalho na cruz, mas há um tempo, né, para que isso seja efetivado. Então, a Bíblia concorda nisso tudo. A Bíblia mostra o que nós somos e para que nós estamos aqui. A gente só precisa abraçar isso para viver uma qualidade de vida melhor. Né? O salmista cantava no Salmo 103 que bendiz a minha alma ao Senhor, e tudo que há em mim bendiz o seu santo nome. A gente vê que a gente falou isso aqui, pontuou bastante, né? Que o que afeta uma parte das três, afeta tudo. Né? Então, se eu como corpo digo à minha alma, a parte imaterial, para glorificar a Deus, para agradecer a Deus, né?
tudo que há em mim, né? Ele usa um termo bem interessante lá, né? Vekou Kerabai, né? Tudo que há em mim. É como se ele dissesse nem uma unha, nem um grama de carbono, nem nada. Nada deixa de agradecer a ele, né? Nada deixa de se prostrar em gratidão e glorificar ele, porque é para isso que eu fui criado, para glorificar a Deus. Professor, até aqui nós falamos de uma visão bíblica do corpo, falamos também no capítulo 1, que é a criação do ser humano, nós estamos falando de uma visão bíblica, e nós vamos encerrar a nossa lição de hoje falando sobre a visão secular. Nós estamos tratando aí de muita coisa nesse trimestre aí, a Igreja de Cristo, ou seja, o que nós cremos, o que nós somos ensinados pela Palavra de Deus, e o império do mal, a contraposição ao que nós estamos trabalhando aí, que é a Palavra de Deus. Não dá tempo da gente ler, mas eu vou citar aqui qual que é a visão secular. O nosso comentarista, pastor Douglas Batista, ele citou 3 aqui, mas tem muito mais, né? Claro que ele citou 3 aqui, ele pegou as principais. Desses aqui dependem o restante. Hedonismo e narcisismo. Manter o corpo saudável é uma forma de glorificar a Deus. Contudo, em tempos pós-modernos, da busca da felicidade, o hedonismo e o narcisismo são incutidos na sociedade. Com hedonismo, nos referimos ao estilo de vida em que a obtenção do prazer e a fuga do sofrimento são prioridades. Nesse aspecto, tudo é permitido. E com relação ao narcisismo, meu corpo, minhas regras, o corpo é meu, eu faço o que eu quiser e eu preciso estar muito bem. É uma forma suplantadora, né, que acaba sufocando a ação de Deus. Erotização e libertinagem. Essa erotização aqui vem até do grego, né, professor? É uma das características do amor, eros, né, e daí vem a palavra erótico, erotização, libertinagem. Isso tem tudo a ver com Deus criou a sexualidade para o homem e a mulher no casamento, mas isso tem sido assim trabalhado de uma forma muito vulgar, desproporcional, trazendo mortes, e a gente sabe disso aí. E por fim, liberdade e autonomia. Eu vi um artigo esses dias agora, na verdade não foi um artigo, um podcast esses dias agora, de uma pessoa muito influente no nosso Brasil, e ele falou assim muito rasgado, não, nós temos que ter nossas regras e o homem tem direito de fazer o que ele quiser, tem que ter esse direito. Qualquer um de nós, professor, vamos falar de um tema muito polêmico, vou dar só um exemplo, liberação da maconha, dá só um exemplo, tá? Isso é um tema polêmico. Qualquer lugar do mundo que a gente for morar, se eu sair do Brasil hoje e for morar nos Estados Unidos, lá eu estou debaixo de algumas regras, eu estou debaixo de leis. Isso precisa ser entendido. Com Deus também isso funciona do mesmo jeito. Então tudo isso aqui que a gente viu são coisas que ferem o princípio da palavra de Deus e que é pecado. Sim, e consequência do pecado também, né? Quando o homem tinha comunhão com Deus e a imagem de Deus estava perfeita no homem, as coisas estavam muito claras, né? Sobre questão de papéis, questão de identidade, estava tudo muito claro. Mas aí o pecado veio e manchou tudo, né? Manchou tudo, ficou tudo obscuro. O homem que conhecia o bem plenamente, né? Ele passou a conhecer o mal e aí o bem começou a ficar obscuro para ele. E o livre-arbítrio que o homem tinha de escolher o bem, porque ele só conhecia o bem, então ele sempre escolhia o bem. Esse livre-arbítrio também foi cerceado, também foi prejudicado, porque agora o homem não tem mais liberdade para escolher o bem como ele tinha, né? Porque ele passou a conhecer o mal profundamente, então ele acaba escolhendo o mal. E aí escolher o mal é escolher esses caminhos de hedonismo, de narcisismo, de libertinagem, e essas coisas, uma coisa vai chamando a outra e são tudo consequências da do mesmo ato, né, que inaugurou o reinado do pecado, que acabou manchando a imagem de Deus. Isso aqui que aconteceu pela Bíblia.
Professor, nós chegamos ao final, mas deixa eu ler só um tópico aqui, rapidinho da nossa lição aqui. Olha o que, abre aspas, citação do próprio pastor Douglas Batista. Livre de qualquer moral divina, o indivíduo passa a exercer total controle sobre o corpo. Desse modo, seus adeptos atuam contra o corpo na legalização do aborto, da prostituição, das drogas, do suicídio assistido, dentre outros. Ou seja, sem lei, sem o aparato da palavra de Deus, repito, o espírito da Babilônia, que domina esse mundo, o império do mal, acaba fazendo a arruaça que está fazendo aí, e a gente precisa orar mais, tá, professor? É isso. Chegamos ao final de mais uma lição, queremos te agradecer pela companhia. Voltaremos na próxima semana com a lição de número 10, Renovação Cotidiana do Homem Interior. Deus te abençoe, um forte abraço e até mais.